3, 2, 1, bora gravar, hein, galera? O São Paulo vai ter que fazer o jogo perfeito se quiser chegar à semifinal da Libertadores da América. Eu vou falar um pouco dessa estratégia que já está sendo traçada pelo São Paulo, pela comissão técnica. Vou falar um pouco da recuperação do Lucas. São Paulo que, tem condições, é bem verdade, mas vai ter que fazer o jogo perfeito e a estratégia vai ter que funcionar, hein? Vou falar também sobre um jogador que está livre no mercado, um ex-São Paulo, zagueiro, que rescindiu o contrato com o West Ham, tá aí no mercado. Os clubes têm até sexta-feira aí, mais conhecido como hoje, para poder inscrever o jogador. Me parece que ele vai ficar aí no mercado, hein? Tô falando do Luizão, vou trazer alguns detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, informações, bastidores, mercado, tudo do futebol brasileiro e mundial para vocês aqui no canal. E não esquece também que tem cupom da Centauro Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo sempre para vocês. Aproveita, certo? Bom, vamos lá, jogo perfeito, hein? O vestiário do São Paulo ontem não era um vestiário, claro, evidentemente dos melhores na questão do ânimo, da questão do clima, era muito cabisbaixo, enfim, muita indignação pelo resultado, falhas individuais. O São Paulo teve falhas defensivas, falhas no ataque, falhas ofensivas. Foi um time que teve um bom desempenho. O que mais deixou o São Paulo irritado internamente, isso, um consenso entre os jogadores, consenso entre comissão técnica, é que o time não fez uma apresentação ruim, mas em pontos cruciais, onde custam eliminações gigantescas como essa, de uma quarta de final de Libertadores, onde você tem totais condições de passar, é que você não pode errar. Tipo assim, você não pode perder um gol como o Luciano perdeu, você não pode cometer falhas como aconteceu com o Pablo Maia, como aconteceu com o Cedric, que não estava 100%, mas queria jogar, enfim, o próprio Crespo falou sobre isso e respeitou a decisão do jogador de querer jogar. O Mailton não tinha estreado, era uma incógnita total, hoje é mais fácil falar, poxa, o Mailton tinha que jogar, mas hoje é muito fácil falar isso, e o Mailton fez uma grande estreia, bem verdade, e isso foi muito comemorado também nos bastidores do São Paulo. Então, assim, o São Paulo vai começar a traçar, já começou a traçar uma estratégia, a estratégia do jogo perfeito, aquela coisa que não adianta pensar no resultado final, é o primeiro gol, é o abafa, é usar um Morumbis que vai estar lotado, como aquela coisa de tipo intimidar o adversário, de abafar, de amassar, aquela coisa de estar em cima, de atacar o adversário, fazer um gol nos primeiros 15 minutos seria o ideal. Você buscar o segundo gol para você já ter um respiro dos pênaltis. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo seria perfeito. Obviamente, pensando nesse 2-0, dependendo da dificuldade, pensando que a LDU vai montar um ferrolho, e você pensar também que você vai trabalhar muito a questão dos pênaltis, tanto os batedores quanto o próprio Rafael. Então, assim, vai se intensificar muito essa questão das cobranças de penalidades máximas. Treinamento à vera, treinamento todos os dias, treinar pênalti, treinar defesa, treinar o Rafael, treinar estratégia, estudar o batedor, estudar goleiro. Então, assim, vai ter uma imersão em relação a essa estratégia de cobrança de pênaltis e, obviamente, também o São Paulo pensando nessa coisa de, tipo assim, não adianta se apavorar de pensar no resultado final. É o passo a passo, é o primeiro gol, é o segundo gol, é o terceiro gol, é o resultado que você vai construindo ao longo do jogo. Então, são estratégias, obviamente o Crespo pensando também num time diferente, não vai, com 3 jogadores de meio campo como foi lá em Quito, um time diferente. Óbvio, faltam peças, são peças que você não tem, o time está desfalcado. Então o trabalho já começou. São Paulo já começou a pensar nessa estratégia, já começou a pensar nessa LDU no jogo da volta e, paralelamente, evidente, o clássico do fim de semana contra o Santos lá na Vila Belmiro. Então é muito trabalho, não tem tempo para lamentação, não tem tempo para desculpa, não tem essa coisa de ficar vendo o que está se falando na rede social, o que está se falando no noticiário. É foco no trabalho, é fechado no CT e sem ficar dando margem para o que está se falando, o que está ali dizendo e tal. É foco no trabalho. Então, ali que se bateu
o martelo, acabou o jogo, apitou, lamentou a derrota no vestiário, falou o que tinha que ter sido falado e bora pensar na classificação, que é possível na quinta-feira e, claro, pensar num clássico duríssimo contra o Santos na Vila Belmiro no próximo domingo, 8h30 da noite. Sobre o Lucas Moura, rapidinho, é muito difícil imaginar a presença dele mesmo no banco de reservas na quinta-feira. Mesmo o Lucas tendo colocado nas redes sociais ali, inclusive vamos colocar aqui o que ele falou, tem mais um jogo e tal, muita gente interpretou que o Lucas estaria à disposição, disponível para esse jogo. Óbvio que ele gostaria de estar, né? Tô falando muito a palavra óbvio, mas ele gostaria de estar em campo, mas a previsão no início da semana ele ir para transição ainda, né? Então imagina ele fazendo uma transição de 2 dias e ir para o campo para ser entregue à comissão técnica. É um tempo muito curto para o jogador estar à disposição. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma chance que hoje eu digo que é pequena, quase que remota, do Lucas estar pelo menos no banco de reservas contra a LDU. Pode mudar esse cenário? Depende da evolução nos próximos dias, mas claro que pode acontecer uma mudança de cenário. Mas seria prudente, evidente, não ter um atropelo no tempo, um jogador que teve tanto tempo parado para se recuperar da lesão, do trauma no joelho. Certo? Luizão, jogador que era do São Paulo, inclusive, foi para o West Ham, não desenvolveu no West Ham, foi prestado para outros clubes, foi sondado em clubes brasileiros, acabou que não conseguiu um empréstimo, rescindiu com o West Ham, livre do mercado, analisou algumas propostas, não conseguiu e hoje é o último dia para clubes brasileiros inscreverem aí os jogadores, né, Série A e tal. Então, uma corrida aí contra o tempo, se de repente alguém estiver atento ao mercado e de olho em mercado de zagueiros. Luizão é um jogador que está aberto, né? Está ouvindo aí propostas e tal. Então é um jogador que na sua carreira, né, optou por ir para a Europa, né? O sonho de jogar numa Premier League, num West Ham. Acabou que não teve tantas oportunidades, foi emprestado, teve uma lesão também quando ele foi emprestado para o futebol polonês. Voltou para o West Ham, estava no fim da fila e aí acabou que rescindiu o contrato, mas é um jogador que está aí no mercado e as inscrições, né, para você poder inscrever jogador para disputar, por exemplo, o Brasileirão, fica escasso, mas esse é um atleta que está aí para negócio. Quem sabe pode acontecer uma reviravolta aí, quem sabe o Luizão pode aparecer num clube. É tempo curto, mas é difícil imaginar que algum clube faça esse movimento neste momento de campeonato brasileiro. E aí, cabe no seu time? Douglas Costa é outro jogador também que está aí no mercado, mas está com problemas de questões de ordem familiar, né? Pensão alimentícia atrasada, justiça, prisão decretada, então é outro jogador que dificilmente vai imaginar a gente ver disputando alguma competição no Brasil nesta temporada, certo? Não esquece de deixar os comentários aqui, se inscreve no canal, deixa o like, é nóis, tamo junto.